Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal. Eu sou Gleice Alves, advogada, e temos aqui esse canal do YouTube aberto a discussões a respeito do tema holding familiar, planejamento familiar e planejamento sucessório através de holding, né? Então, se você está chegando hoje, seja bem-vindo. Se você já faz parte aqui da minha audiência, seja bem-vindo também novamente. Estamos aqui seguindo nossa sequência de vídeos terças e quintas, então se você não se inscreveu ainda, se inscreva para receber aí a notificação dos nossos conteúdos, faça seu comentário, deixe sua dúvida e deixe também sugestão de temas, né? Eu fiz aqui uma sequência de sugestão de temas que se repetiram e já estou juntando aqui mais alguns temas para trazer novamente para o canal. Esse aqui é uma linha de discussão e de trazermos aqui temas cada vez mais importantes, relevantes e atuais sobre holding. Bom, gente, nosso diálogo de hoje é sobre o ITCMD, né? Que é o Imposto de Transmissão Causa Mortes e Doações e que está presente aí na nossa holding familiar, especialmente na fase de doação de cotas, né? Então, se você caiu aqui de paraquedas, esse é o seu primeiro vídeo, né? Estamos tratando aqui lá na fase mais adiante da holding, quando esse detentor, esse casal, por exemplo, que é detentor do patrimônio, ele já abriu a sua empresa, já abriu sua holding, já integralizou o capital social com seus bens, eles não são mais proprietários de bens na pessoa natural, na pessoa física, eles são agora detentores de cotas de uma sociedade. E aí, essas cotas é que serão objeto de um planejamento sucessório através de uma doação, com reserva de usufruto, com a cláusula de inalienabilidade, que comporta aí a impenhorabilidade e a incomunicabilidade, né? Reserva de usufruto vitalício com manutenção do poder de voto, possibilidade de instituir uma cláusula de co-option, caso esse casal queira reverter esse planejamento, poder exercer a cláusula de call e trazer as cotas para si. Então, esse é o arcabouço aqui, muito simplificado, obviamente, do que seria uma holding familiar com planejamento sucessório, ok? E aí, gente, a gente tem lá na fase de doação de cotas, a gente tem, como eu acabei de dizer, o Instituto Jurídico da Doação. Então, esse casal vai doar essas cotas para seus herdeiros em uma antecipação aí de legítima, ok? Mantendo para si um usufruto, mantendo para si aí o poder político manifestado aí através da manutenção do poder de voto, ok? E aí, gente, doação, seja ela de bens móveis ou imóveis, é fato gerador de um imposto de competência estadual, que é o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa Mortes ou Doações, ok? Então, esse imposto tem como fato gerador todas as transmissões não onerosas de patrimônio, em que aí nós só temos duas possibilidades, né? Uma transmissão não onerosa através de um ato de liberalidade, que é a doação, ou a transmissão não onerosa através do falecimento do titular desse patrimônio, ok? E aí, gente, temos aqui algumas questões relacionadas ao ITCMD, tá certo? E no caso específico aqui, a base de cálculo. Gente, isso gera discussão, né? Nem se engane, isso gera muita discussão e a gente vai tratar aqui de algumas questões relevantes do dia a dia aí. Gente, qual seria essa base de cálculo do ITCMD para efeito dessa doação de cotas? Porque veja bem, gente, a gente tem aí situações, por exemplo, doação de um veículo. Eu vou doar um veículo para minha filha. Ninguém tem dúvida que a base de cálculo é o valor do veículo. Eu vou doar um apartamento. Base de cálculo, valor do imóvel, ok? E assim sucessivamente. Eu tenho como base de cálculo o valor do bem ou dos bens que estão sendo objeto de uma doação. Mas e no caso de cotas? Cotas e também pode ter como espelho aí ações, né? E nesse caso, qual é a base de cálculo? Porque veja bem, a gente tem aí uma grandeza, né? Um bem que ele tem um valor que está atrelado a uma grandeza flutuante, ok? Está atrelado principalmente se forem ações. Ações a gente sabe, principalmente se forem ações de empresas que comercializam no mercado aberto bolsa de valores, né? A gente tem às vezes cotações diárias e às vezes no mesmo dia várias cotações daquela mesma ação, né? Então, como trabalhar essa base de cálculo
de forma adequada para que isso não gere, obviamente, uma autuação, né, aí para o seu cliente, em virtude dessa transmissão de patrimônio. Vamos lá, vamos aqui a alguns questionamentos. Vou trazer números porque fica mais fácil. Imagine que esse casal tinha 5 milhões de reais em patrimônio, tá certo? Ele tinha 5 milhões de reais em patrimônio, ele integralizou, fez um sistema de holding, integralizou o capital social com esses 5 milhões em bens, tá certo? Aqui eu tô falando bens genericamente, entre imóveis, ações, enfim. Ele integralizou esse capital social dessa holding com todos esses bens e aí transmitiu para a empresa 5 milhões de reais. Se você fizer uma análise, imaginemos que isso fosse um momento bem estanque ali na vida da empresa. Se você fizer uma análise do valor dessa empresa no exato momento em que você terminou a última transferência de bens e os bens estão todos lá, você vai dizer muito apressadamente que o valor dessas cotas todas é 5 milhões de reais. Por quê? Porque você acabou de integralizar esse capital social, tá certo? Com 5 milhões em bens e recebeu 5 milhões em cotas. Então você vai dizer, não, eu tenho segurança para dizer que essa holding ela tem 5 milhões em cotas sociais. E se eu for transmitir, por exemplo, esse titular desse patrimônio for fazer a transferência para 2 filhos, ele vai transferir fazendo de forma grosseira para a gente entender a sistemática, ok? Ele vai transferir 2 milhões e meio em cotas para cada um, ok? Então, para o filho A ele transferiu 2 milhões e meio, para o filho B ele transferiu 2 milhões e meio de cota, ok? E aí vamos lá. Qual seria a base de cálculo? 2 milhões e meio é o valor chapado que está lá no contrato social a título de capital social integralizado? E essa é a grande questão. Bom, gente, a jurisprudência vem entendendo que a base de cálculo para esta doação é o valor patrimonial dessas cotas sociais, tá certo? E esse valor patrimonial, ele tem que ser alcançado através de um balanço especial que deve ser levantado especificamente para essa finalidade, tá certo? Gente, e por que isso? Por que o valor patrimonial? Se a gente raciocinar em cima de uma empresa operacional, a gente consegue trazer para dentro, raciocínio para dentro de uma holding. Veja bem, se você tem uma empresa operacional, que é uma empresa ali que está exercendo uma atividade econômica ali diária, como a gente costuma dizer, que abre e fecha a porta todos os dias, a gente tem uma situação que a empresa está o tempo inteiro contraindo deveres e obrigações. Ela é titular de crédito e assim como ela é devedora e ela está ali num giro econômico muito rápido. Então ela pode ter um ano que ela estava muito bem aí vendendo, atuando no mercado aí trazendo aí, gerando riqueza, né, e com lucro alto. E ela pode de repente enfrentar uma pandemia como essa que nós acabamos de enfrentar, ainda estamos enfrentando, na verdade, né? E ter prejuízos significativos e entrar, inclusive, numa situação de negativação. Então, quando você entende a empresa como uma entidade dinâmica que está o tempo inteiro gerando riqueza, contraindo obrigações do ponto de vista econômico-financeiro, você entende que o valor do patrimônio, o valor patrimonial dessa empresa, ele está em constante modificação, ele está em constante alteração, ok? Se nós trouxermos isso para o universo de uma holding, isso não é diferente. Por isso que eu falei, se você acabou de concluir a integralização do capital social e já fizer a doação, você tem grande chance de dizer, não, a minha empresa realmente vale 5 milhões, o valor patrimonial dessas cotas é de 5 milhões, porque eu acabei de integralizar o capital social e não deu tempo de fazer nada, eu já fiz a doação de cotas. Mas nós temos que entender aqui, nós já estamos numa discussão mais avançada sobre isso, que isso nem sempre vai corresponder à realidade. Às vezes demanda tempo até concluir a integralização desse capital social. Às vezes essa empresa já teve algum tipo ali de prejuízo pela perda de um bem. Se tiver uma ação ali, a desvalorização de uma ação, então já puxou um pouco para baixo aí o valor patrimonial dessa empresa, porque ela teve uma perda de uma ação que era valorizada e que se desvalorizou por qualquer motivo, ok? Ou ela pode ter nesse lapso temporal entre a integralização de capital social e a doação aos herdeiros adquirido novos imóveis, ela pode ter tido receita de locação,
né? E aqui não estamos falando de ITB, estamos falando especificamente de TCMD. Então veja que mesmo uma holding, mesmo que ela não seja uma empresa operacional, como a gente costuma dizer, que abre e fecha a porta todos os dias, né? Ela pode ter uma atividade econômica ali que pode alterar seu valor patrimonial, ok? E aí, meus amigos, a gente tem que, para os estados da federação, na sua grande maioria, a legislação muitas vezes não prevê essa hipótese de avaliação desse ativo através de balanço especial, porque é uma situação que ainda está sendo absorvida pelos fiscos estaduais, na verdade, né? Mas o fato é que, se houver algum questionamento, este é o caminho e este é o entendimento, inclusive jurisprudencial, que deve ser adotado para a base de cálculo do ITCMD na doação de cotas ou ações em holdings familiares. É o valor patrimonial das cotas que será verificado através do levantamento de um balanço especial para esta finalidade. Então, meus amigos, como eu acabei de trazer aqui, cuidado com essa hipótese. Por que eu estou dizendo isso? Porque, gente, eu quero lembrar um pouquinho, e eu vou colocar aqui o link na descrição do vídeo, da Operação Antares. Foi uma operação, foi promovida pelo Fisco Paulista, certo? O Fisco do Estado de São Paulo. E o alvo dessa operação foi justamente holdings, planejamento sucessório executado através da sistemática de holdings familiares, ok? E uma das situações foi exatamente esta que eu estou tratando. Por quê? Porque às vezes o contribuinte faz assim, então peraí, já que vai ser apurado o valor patrimonial dessas cotas para efeito de fixação de base de cálculo para o ITCMD, vai ser verificado através de balanço? Isso é interessante. Então quer dizer que eu posso jogar um prejuízo lá no balanço para diminuir o valor patrimonial da minha cota e economizar no ITCMD, ou até cair de faixas, porque o ITCMD, ele é um imposto estadual que ele tem progressividade. Então, a depender do valor aí da base de cálculo, você tem aí uma progressão também dessas alíquotas para maior ou menor, e normalmente são faixas de base de cálculo que vai pegar uma alíquota maior ou menor. Então, uma base de um valor patrimonial X, você pode ter uma alíquota de 4%. X mais 100, você tem ali de 5%, e assim sucessivamente. Então, às vezes, o contribuinte, o cliente faz o quê? Peraí, eu vou jogar um prejuízo no balanço para diminuir o valor patrimonial. Às vezes, eu até consigo diminuir de faixa ali da alíquota. Eu diminuo não só a base de cálculo, mas eu também caio na alíquota e eu tenho uma dupla economia de ITCMD. Gente, não faça isso, tá certo? Isso é fraude fiscal, especialmente em holdings. Isso fica muito evidente. Por que eu estou trazendo isso de forma muito clara, muito objetiva? Porque, como eu disse, teve essa operação do Fisco Paulista voltada para holdings. A faixa de verificação dessas holdings eram holdings que tinham doações de aproximadamente 2,5 milhões de reais. Então veja que não é algo muito distante, né? Eles realmente desceram a régua para pegar uma grande uma faixa muito abrangente de contribuintes, né? E uma das hipóteses que foi verificada foi exatamente essa. Isso incorre numa fraude fiscal, tá certo? Você pode aí trazer uma situação de uma autuação que não é nada agradável, vai incidir em cima da diferença que não foi recolhida, e aí se houve uma redução da faixa da base de cálculo, eles vão te tributar acima, então você vai ter um reajuste da base de cálculo, além de ter um reajuste da alíquota, tá certo? O prazo para verificação e autuação desse cliente é do 173.1 do CTN, então, primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido executado, então, primeiro dia útil do exercício seguinte a que você fez a doação, começa a contar o prazo decadencial do fisco para constituir esse crédito tributário e te autuar, tá certo? Te autuar, que eu digo, o seu cliente, tá certo? E sem falar, gente, que é o seguinte, é uma situação que anda na contramão, né, de quem trabalha com holding, porque veja bem, se o objetivo de constituição de uma holding
familiar, de uma holding patrimonial, é você fazer a organização desses ativos com proteção do patrimônio, você vai trazer uma autuação para o seu cliente, você vai trazer uma autuação para dentro dessa holding, né, que poderá responder solidariamente com os donatários, que no caso são seus filhos, são os herdeiros. Então, assim, é uma situação, gente, que você anda na contramão do trabalho que você está vendendo para o cliente. Você está vendendo para ele uma proteção patrimonial, uma eficiência desse patrimônio. Alguns, como eu, não me posiciono dessa forma, mas há quem goste, uma blindagem, e aí a sua blindagem nasce furada, porque ela nasce autuada, tá certo? Então, não façam isso, tá certo? Vamos procurar aí fazer da forma mais correta possível, né? Eu passei por uma situação dessa com o cliente recebeu uma orientação, né, na época até de um contador, que disse, não, a gente joga um prejuízo aqui nesse balanço, o valor patrimonial vai lá para baixo, você vai pagar muito pouco de TCMD. E aí eu vou até dizer a vocês qual foi a resposta que eu dei para o cliente. Eu disse, então você leva e ele faz, eu não vou fazer. E você leva e ele conclui a holding, ele conclui essa fase, ele faz a doação, ele conclui tudo. Porque quando o problema vier, você vai lá resolver com ele, né? E o cliente, não, doutora, mas eu assumo a responsabilidade. Não, mas eu não assumo. Você pode até assumir, mas eu não assumo, né? Eu não faço, porque de fato isso é muito preocupante. E eu me lembro que ocorreu esse fato comigo e 15 dias depois foi deflagrada a Operação Antares, né, lá em São Paulo, e foi matéria do Valor Econômico. E aí eu me lembro, né, que o cliente ainda estava nessa, não sabia se fazia ou não, e eu disse, fique à vontade, mas eu não vou fazer, é o meu posicionamento, eu não faço. E aí eu me lembro que saiu essa reportagem, eu tive a felicidade de mandar para ele a reportagem na íntegra do Valor Econômico, né? E aí ele voltou e disse, não, doutora, você tem razão, é melhor nós fazermos com segurança, né? E aí ele acatou, né, a possibilidade de fazer através do balanço, conversou com o contador para não jogar um prejuízo fake news ali, né? E fazer realmente pelo valor que deveria ser feito, porque, gente, o custo de uma autuação não vale, né? Não vale, você tem o estresse em si, né, da própria autuação, chegar a cartinha, você ter que impugnar, e aí uma situação vai impugnar o quê? Se você colocou um prejuízo que não tem lastro contábil, ele simplesmente surgiu no balanço da empresa, fica muito evidente que foi para uma finalidade de economia, né, tributária, quando na verdade isso é negação fiscal. Então, meus amigos, não vale a pena esse tipo de posicionamento de mercado, porque ele tem vida curta, né? E aí depois, quando o cliente é autuado, ele nunca vai dizer que você orientou a fazer o correto, ele sempre vai dizer que foi você que fez o errado, que ele não sabia, tá certo? Então, meus amigos, lembrando, base de cálculo para o ITCMD na doação de cotas ou de ações, valor patrimonial das cotas, que é apurado em balanço especial, e não coloquem prejuízos fake, não tentem diminuir essa base de cálculo, não vale a pena essa artimanha, tá certo, gente? Ela tem um custo, e principalmente para o profissional, ela tem um custo profissional, que aí esse nada paga, né? Você estar mal posicionado no mercado é a pior situação que o profissional pode estar. Ok, meus amigos? Então, era esse o conteúdo do vídeo de hoje. Se inscreva no canal, coloque aqui o seu like, coloque suas dúvidas e suas perguntas. Ok, meus amigos? Estou à disposição de vocês. Obrigada, até o nosso próximo vídeo.